Saravá para quem de Saravá. Nessa orientação, falaremos a respeito de que muitas pessoas, assim como vós que estão acompanhando esse trabalho, têm dúvidas. Vós estão trilhando o caminho certo? O caminho que vós vem percorrendo na sua vida material, na sua vida espiritual, é o certo? Isso é verdade? Ou é uma ilusão? É disso que vamos começar a falar a partir de agora. Muito bem. Muitos, para não dizer a maior parte de cada um de vós, tem dúvida a respeito disso. Logo, a princípio, entenda a situação tanto na vida material como na vida ligado ao seu espírito, à vida espiritual. É uma espécie de relacionamento, onde tudo ao início parece um mar de rosas. Tudo parece perfeito. Até que a determinada parte do caminho se perceba que sim, existe sim as rosas, mas se apresenta em maior parte ao longo do caminho os espinhos que estão abaixo dessas rosas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas começam projetos de vida, projetos de caminhos espirituais, de caminhos intelectuais, seja ele qual for, que tenha uma relevância para cada um de vós, que tenha uma importância nos vossos caminhos. Como existe um volume imenso de informações e também imenso de desinformações, o ser humano se encontra em meio a uma espécie de encruzilhada, aonde a pessoa muitas das vezes olha para a própria vida, vida material, digo, o seu trabalho, sua vida, seus relacionamentos afetivos, familiares, sociais, interpessoais, ligados àquilo que seja ambiente de trabalho, por exemplo, e vê uma imensa dificuldade. Dificuldade do quê? Dificuldade de prosperar, dificuldade de ganhar mais dinheiro, dificuldade de acessar novas oportunidades, oportunidades maiores, melhores, que tragam mais sustentabilidade, tragam mais conforto, tragam ali os fatores correspondentes para aquilo que vós conhecem como prosperidade. E daí tem muitos de vós que já vêm percorrendo há 5, 10, 15, 20, 30 anos, colocando em prática, colocando em ato uma receita, ora que se aprendeu dentro das mais diversas religiões, para alguns estão desde o início em uma religião ou em uma prática, porque não falamos somente daquilo que seja religiões, mas também práticas como terapias das mais diversas que existem. E daí se encontram na seguinte situação, que pouco mudou, a parte aquilo que seja a sua idade, o seu desgaste, o seu cansaço, as suas frustrações, as limitações, as barreiras, as dificuldades, o sofrimento e o sacrifício que cada um de vós tem dedicado e sofrido ao decorrer, cada um, aos anos que se deu início a essa caminhada. Que seja em uma só religião, ou em um só trabalho, ou em uma só linha de raciocínio no que diz respeito à intelectualidade. Outros, por sua vez, não. E outros começaram com uma base católica, por exemplo, de família,
foram para o protestantismo, foram para as condições evangélicas, para as propostas evangélicas, foram para o kardecismo, foram para Umbanda, para Quimbanda, para Candomblé, para o budismo, para várias vertentes da holística, que podemos colocar desde aquilo que seja o reiki, aquilo que são as mesas radiônicas, quantiônicas, radiestesia, tá? Todo tipo de terapias, numerologia, cromoterapia. Então existe uma abundante leque de opções que muitos de vós já tiveram oportunidade de poder, pelo menos, conhecer, estar presente. Tá? Agora, a questão em tudo isso significa o quê? Que tanto para boa parte daqueles que estão em um ambiente desde que começaram e estão há anos e décadas nesse mesmo lugar ou nessa mesma religião, nesse mesmo trabalho, nessa mesma filosofia de vida, enquanto existe outros que tentaram, muitas das vezes por desespero, por necessidade ou por coragem, pular de galho em galho, experienciar novos ambientes. Só que, inevitavelmente, era sair de uma caixa para cair em outra, sair de uma caixa para cair em outra. Qual é essa caixa? A caixa que coloca vós na mesma situação de vida física, material que vós se encontra, boa parte de vós. Significa o que isso? Significa uma vida limitada, uma vida prostrada, uma vida sem muitas perspectivas, sem muitas metas a poderem ser realmente e efetivamente alcançadas, a não ser por aquilo que seja uma espécie de pensamento positivo que está mais beirando a utopia do que algo realizável, devido às condições, porque a pessoa nunca sai das contas de que está afundado até a cabeça. Quando não são contas, são problemas de saúde, de condição física. Muitas das vezes isso inicia de uma forma psicossomática e depois acaba se agravando, se tornando algo crônico no corpo físico, que vós conhecem como doenças comprovadas pela medicina. Muito bem. E juntamente com isso, então, tem as pessoas que estão seguindo os dogmas, as doutrinas religiosas das mais variadas vertentes, que estão rezando e pregando que vós tem que cumprir determinadas regras para que vós alcance aquilo que seja a felicidade. Vou resumir prosperidade, condições de equilíbrio, saúde, harmonia, abundância, fartura, possibilidades e tudo mais dentro deste pacote que vou utilizar o termo felicidade. Certo? Mesmo por quê? Porque a felicidade é uma condição do ser. Não está no trabalho, não está na religião, não está em Jesus. A felicidade não está no Todo-Poderoso. A felicidade não está no cachorro, não está na natureza, não está no cosmos. Não. É uma condição que o ser humano, por passar a despertar, passar a enxergar o verdadeiro funcionamento das coisas por trás daquilo que seja a teia da ilusão ou da distração, que lá no meio da linha do Oriente, das filosofias orientais, isso vem identificado com o nome de Maya, essa teia da ilusão, como se fosse uma espécie de cortina, onde vós não, através daquelas cortinas, vós não enxergam. Vós estão executando aquilo que é a condição do seu personagem, que seria esse homem, essa mulher, com esse nome, nascido de tal família, com tantos anos de idade, que está
ali responsável pelo trabalho que faz ou pela família que constituiu. Isso é um personagem. Acontece que vós não são o personagem. Vós simplesmente estão executando o papel daquele personagem, que por sinal está sendo ditado o que esse personagem vai viver, quanto ele vai ganhar de dinheiro, quais são as possibilidades e as oportunidades que esse personagem terá no decorrer desse teatro que vós conhece como vida. Então significa que através das programações que tanto já falamos aqui, programações a níveis de subconsciente ou de inconsciente, que são termos semelhantes, que querem dizer a mesma coisa. Também aquilo que passa a ser um ponto de vista a partir de certo nível da adolescência de cada um de vós, que passa a identificar e ver o mundo segundo os vossos olhos, segundo os vossos conceitos daquilo que seja certo ou errado, que a soma de programações mais os seus conceitos vão resultar em sombras no inconsciente. Sombras essas que nada mais são do que partes de vós mesmo que passaram por situações de forma pontual, de uma relevante importância, de uma grande importância, que seja mental, emocional, física, né? Ou como experiência de vida como um todo, para cada um de vós, aonde vós sofreram algumas consequências em virtude de decisões ou expectativas que fizeram vós se frustrar muito, sofrer, chorar, se decepcionar, e não obtiveram resposta do porquê por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com meu irmão, por que aconteceu isso comigo e não com o meu amigo, por que justamente agora e não amanhã e não ontem. Isso é só um exemplo do como acontece o nascer das sombras internas, que são a falta de respostas que cada um de vós encontra pela frente, e com o passar dos anos, como não existe nada de novo nesse mundo, tudo se repete, só muda as figurinhas, só muda aquilo que seja os personagens que estão experienciando dentro desse teatro da vida, mas as situações se repetem. Então significa que algo que algum de vós possa ter passado através, vamos pegar o exemplo de relacionamento afetivo, o gostar de outra pessoa. Quando alguém, dentro dessa alegoria, desse exemplo que estou dando, lá com seus 15, 16 anos de idade, quando foi abandonado, traído, ou simplesmente não teve a oportunidade de estar com esse alguém devido às suas condições financeiras, devido à sua altura, seu peso, sua cor, sua intelectualidade, sua inteligência, se vós é rico ou era pobre. Então, mediante o acontecimento, vão surgir um número grande de questões, de perguntas, dentro da vossa mente, dentro do vosso ser, das quais quase todas não existe uma resposta fundamentada, que possa ser resolutiva, que possa colocar pingo nos is. Então nasce aquilo que são sombras. E daí esse mecanismo, muitas das vezes nefasto, que se encontra em meio à sociedade, que se encontra em meio às famílias, que se encontra em meio às religiões e a tudo aquilo que o ser humano esteja experienciando. Não que estou aqui para denegrir a família, não, já falamos, temos inclusive orientações das quais falamos especificamente o nível e o grau de importância da família para cada um de vós. A questão que a maneira que estamos falando não é para encontrar um culpado, mas sim para
demonstrar a vós o veneno. O veneno que tem justamente envenenado o seu plantio, que tem envenenado as suas plantações, que é uma alegoria para os seus projetos, para o trabalho, para o suor que cada um de vós tem derramado ao longo da vida, ou para aqueles que ainda pretenderão fazer isso. E como base de tudo isso temos dogmas e doutrinas cristãos. Não temos nada contra o sagrado que está dentro do catolicismo, do protestantismo, ou mesmo das vertentes mais, vamos dizer, atualizadas. Vamos usar esse termo atualizadas para o termo cristão, que são as igrejas evangélicas, que nada mais são do que protestantes um pouco mais evoluídos na maneira de poder expressar a sua fé. Certo? Não, né? Porque em cada religião existe o seu sagrado, isso é legítimo, isso não pode ser contestado. E não estamos aqui, novamente estamos repetindo justamente isso, não estamos aqui para denegrir ou dizer que não existe o sagrado dentro de cada religião, mas estamos aqui para alertar dos perigos nefastos dos dogmas e doutrinas, que não foi esse sagrado que está em cada uma dessas religiões, que em determinados concílios ou reuniões fechadas para pequenos grupos de pessoas, decidiram a sorte daquilo que é humanidade, que é criar regras, sacramentos, dogmas e doutrinas, que é a base da sociedade, é a base das leis, é a base da ciência. Não, da ciência não, porque nós somos céticos. Não, vós pode ser cético como cientista, mas as instituições que amparam e pagam aquilo que são os experimentos científicos são de cunho religioso. Então não adianta tapar o sol com a peneira, que de uma certa forma temos essa verdade absoluta, certo? Onde tem como finalidade, sim, se não tem uma ligação diretamente com o ambiente religioso cristão, mas vai ter com dogmas e doutrinas de sociedades secretas, como maçonaria, como Rosa Cruzes, como Priorato de Sion, e como ocultismo, e tudo uma outra vastidão de situações que vão caracterizar, no final das contas, uma conexão com aquilo que é uma espécie de invisível, aonde vai proporcionar recursos, dinheiro, patrocínio para que então membros da comunidade científica, esses sim céticos, possam executar os seus experimentos. Então temos como a base de experiência humana em cima dessa terra, então aquilo que é espiritual. E sendo assim, então, em cima de fragmentos da verdade, se é construído todo um contexto alegórico, todo um contexto, um ensejo, propostas que são, entre meio a esses contextos, obviamente, regras, dogmas e doutrinas, que se vós não cumprirem, vós vão para o inferno. Se vós não cumprirem, vós vão para o purgatório. Se vós não cumprirem, vós vão para o astral, para os astrais inferiores. Se vós não cumprirem, vós estão lascados. Isso nada mais é do que utilizar das ferramentas diabólicas da culpa, do medo e da ganância. Porque se não pegar as pessoas que estão nas trevas da ignorância na culpa, vai ser pego no medo. Se não pegar na culpa e no medo, vai ser pego na ganância. Quando, como nos dias de hoje, como aqui agora, boa parte está sendo pego nos três: culpa, medo e ganância.
Então temos essa situação. Então, seu Marabô, eu estou trilhando o caminho certo? Eu estou no kardecismo há 10, 15, ou há um ano, ou há 3 meses. Será que eu estou trilhando o caminho certo no kardecismo? Será que eu estou trilhando o caminho certo no espiritismo, que já é uma mistura de kardecismo com aspectos, por exemplo, de Umbanda? Será que eu estou seguindo, será que o meu caminho está certo? Estou no caminho correto, sendo umbandista, sendo budista, sendo católico, sendo protestante? Cartomante, oráculo? Será que eu estou no caminho certo? Como eu sei, seu Marabô, se eu estou no caminho certo? É muito simples. Já vou dar essa resposta. Olhem para o seu aqui agora. Olhem o seu aqui agora. Quais são os resultados que vós está obtendo? Olhe para trás, há 10, 15 anos atrás. Quais eram os resultados que cada um de vós tinha na vida pessoal? Olhe para o passado e veja os resultados que vós tinha na vida pessoal. Sobre o aspecto de relacionamento, de trabalho, de poder interagir com a sociedade, enfim, tudo aquilo que está ligado à experienciação humana, sexualidade, tudo isso. Agora olhem para o seu aqui e agora. O que agregou? Me agregou, eu me tornei uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais resiliente. Muito bem, mas sim. Agora, a paciência e a resiliência no seu bolso significa o que a resiliência e a paciência? É isso que eu estou lhe perguntando. As incontáveis oferendas que vós já fez na cachoeira, na encruzilhada, que vós já fez na Calunga Pequena, para quem entende, é lá no cemitério, para umbandistas e simpatizantes. Quantas vezes vós já abriu garrafas de champanhe, bebidas, charutos? Quanto vós já ritualizou? E o que vós teve de recompensa? A não ser piorar a sua condição física, piorar a sua condição emocional, a sua condição mental. Tá? Muitas das vezes, piorar até o seu relacionamento no meio da sua família, na família constituída por cada um de vós, para aqueles que o já tenha, e para aqueles que estavam pretendendo ter, foi a ruína. Mas seu Marabô, isso foi inveja. Mas se for por inveja, então ninguém em cima da terra podia estar fazendo nada, porque o que mais impera em cima dessa terra é inveja. E por que tem gente ganhando dinheiro? Só porque tem aqueles que estão passando por cima de todos, não importa o quanto custe, que é o custe o que custar? Então isso já é uma primeira resposta. Vais olhar, então, depois de anos que vais estar caminhando, o que isso está te trazendo? Não, mas foi bom saber como é que os espíritos estão lá do outro lado, para onde vai o enforcado, para onde vai aquele que tirou a própria vida, para onde vai aquele que foi um mago negro, aquele que foi um feiticeiro, aquele que traiu, aquele que se prostituiu, aquele que fumou até morrer, né? Aquele que é pervertido sexualmente. É importante, veja quanto é importante e o que isso trouxe para a sua vida prática. Qual foi a reforma íntima que aconteceu dentro de vós e qual o resultado que se obteve através disso? Resultado que eu estou dizendo diretamente ligado ao aspecto da sua vida prática, material e física.
Porque tem muita gente que fala sobre uma grande condição espiritual, uma grande iluminação, um grande volume ali de condições, de possibilidades de trabalho, mas a vida prática e física dessa pessoa está lascada. Ele está devendo tudo e a todos, ele se virar ele de cabeça para baixo não cai uma moeda. E isso porque a pessoa trabalha de sol a sol, mas nunca lhe sobra nada. Aí a resposta vai ser o quê? Ah, é o diabo na minha vida. Ah, isso é castigo de Deus. Isso é macumba que me fizeram, feitiço, feitiçaria. Isso é inveja, é olho gordo. Isso existe? Existe. Mas não é. Isso é só um lado da moeda. O outro lado da moeda tá com cada um de vós. Certo? Ah, então eu estou no caminho certo? Vamos entender se vai estar no caminho certo. Vai estar na Umbanda? Muito bem. Então vai ser um médium bandista? Vai ser um sacerdote de Umbanda? Que é assim que se diz hoje, não se diz quase mais pai de santo ou zelador de terreiro, não. Se diz sacerdote de Umbanda, que é uma maneira elegante de poder continuar a se identificar com as religiões cristãs, principalmente o catolicismo, não é? Então tem mais credibilidade falar sacerdote de Umbanda. Então vamos lá, então, para sacerdotes de Umbanda, médiuns desenvolventes. Vós sabem qual a finalidade da cor das velas? Para que serve cada cor? A que força, a que trono está ligado? Vós sabem os orixás? O que são os orixás? Aonde eles estão? Eles estão lá na cachoeira mesmo? Estão lá na praia? Estão lá nas pedreiras? Estão nas matas? Estão em campo aberto? Estão na calunga pequena? Estão nas estradas? Estão nas encruzilhadas? Será mesmo? Vós sabe qual que é o funcionamento disso? Vós sabe o que vai num assentamento? Vós sabe a diferença entre assentamento, firmeza, ponto de força? Vós sabe o que é um portal de sustentação? Vós que são ali sacerdotes de Umbanda, né? Pais de santo, pais e mães de santo. O terreiro, onde vós recebe pessoas, ele está bem fundamentado? Está protegido energético, magneticamente? Ou vós ainda está naquele ponto de que não, meu Exu toma conta, o meu caboclo, a minha coroa de entidades tomam conta de tudo? É mesmo? Se é dessa forma, eu digo, coitado dos filhos de santo. Porque é eles que vão receber a maior carga. É eles que vão levar para dentro da sua casa, das suas famílias, todo tipo de choque espiritual. Só para estar bonitinho ali vestido de branco com um monte de guias no pescoço, né? Sem saber as consequências das quais está entrando em meio a elas. Porque todos vós falam tudo de mais bonito que tem a respeito de todas as religiões, mas ninguém está falando dos perigos que outras pessoas estão sendo colocadas no meio dessa farofa. Vós sabe o porquê de cada elemento? Da entidade que te disse que tinha que colocar lá um punhal, que tinha que colocar uma ágata de fogo, um ônix ou uma turmalina preta, o ouro, uma pepita de ouro, prata. Vai sabe o porquê de cada fundamento desse, de cada elemento desse? A que forças cada elemento desse está ligado? Em termos
de cosmos, em termos dos seres, em termos de chakras. Vós sabem, vós conhecem profundamente aquilo que é esse seu corpo físico, esse equipamento, essa ferramenta poderosa. Vós conhece verdadeiramente os chakras ou simplesmente vós decorou aquilo que todo mundo decora nos livros? Que tudo aquilo é só iniciático. Isso não é nem a ponta da agulha. Vós sabem o porquê se oferenda primeiro a Exu, depois para acender o altar de Oxalá? Vós sabem o que está acontecendo? Por que existe essa ritualística? Por que existe a porteira? Quais são as entidades que podem estar numa porteira? O que se vai em uma tronqueira? Se pode ou não utilizar de sangue animal? Qual que é a finalidade das bebidas? Os guardiões, Exus, pombogiras, caboclos, pretos velhos, eles precisam mesmo da bebida? Eles precisam mesmo de padês, de oferendas, de frutas? Para aquele que está no candomblé, vós sabe mesmo quais são os fundamentos, o porquê? Vós estão ainda ligados à gênese dos orixás, aonde Ogum luta com Xangô pelo amor de outra, de um orixá feminino, quando eles estão em terra, incorporados, vibrando, girando no barracão. Tem muito babalorixá que diz para os seus filhos: olhe, vós não pode usar de forma alguma, né, mel para oferendar para Oxóssi, porque vós vai ser preenchido de quisilas. É mesmo? Porque se fosse dessa forma, então não poderia se usar folhas, não se poderia usar frutas, né? Por que o mel não pode ser utilizado? Ah, é porque não pode, porque é assim que eu aprendi. Não, isso não significa nada. Que raio de resposta é essa? Tem que se passar para as pessoas que estão entrando, as pessoas saberem o porquê das coisas. Se vós não sabem dizer o porquê das coisas, é melhor vós estarem calados e não falarem nada e não convidarem ninguém para participar dos seus ambientes. A mesma coisa vai acontecer lá nas situações do kardecismo. Porque médiums que estão lá, pessoas que vão lá, nas melhores das intenções, aprendem técnicas para dar passes magnéticos, por exemplo, porque a maior parte das pessoas, dos médios dentro de ambiente kardecista, também estão lascados com a sua saúde, estão drenados, esgotados, energética e magneticamente, com a mente conturbada. Ninguém vem à tona para poder explicar isso. Isso é falta de fundamento, é falta de segurança, é falta de ética material e espiritual. Nos ambientes holísticos também, para aqueles que trabalham com quantiônica, com radiônica, com radiestesia, tá? Com cartomancia também, vamos colocar que são atendimentos ali diferenciados dentro da situação de oráculos, né? Vós estão mantendo e oferecendo proteção às pessoas? Vós está mantendo proteção sobre vós mesmo? Vós não perceberam que vós estão utilizando a sua energia vital, que vós estão perdendo eficiência, que vós estão ficando esgotados, fracos, apáticos, que vós estão envelhecendo rápido, vós estão enfraquecendo o seu corpo físico? Será que eu estou no caminho certo, seu Marabô? Não, veja,
Não estou aqui com a finalidade de falar que a holística não presta, por exemplo. Longe disso. O objetivo dessas orientações não é denegrir o kardecismo, não é denegrir a Umbanda ou qualquer uma religião, mas sim dizer o seguinte: independente do caminho que cada um de vós se encontre, saiba, cada uma desses caminhos, cada uma dessas vertentes, existe uma fundamentação. Existem procedimentos de segurança para a casa, para o terreiro, para o templo, para a sala de terapia. Que a segurança é para o templo, para a sala de terapia, para aqueles que estão frequentando, para aqueles que estão ali dentro, para aqueles que estão sendo tratados dentro desses locais. Quando eles vão para suas casas, eles têm que estar em segurança e é obrigação dessas pessoas que a estão tratando. Certo? A menos, obviamente, que a pessoa tratada esteja só dando murro em ponto de faca. E também temos que ser justos com esse tipo de situação. Tem pessoas que começam a receber orientações, tratamentos, só que a pessoa diz que faz as coisas, mas sabemos que não estão sendo feitas. E a pessoa pretende que as coisas deem certo de qualquer forma. E daí ele fica colocando desculpa nisso, de que não entendeu. Não. É devido ao quê? A pessoa estar nos seus hábitos, no seu automático, que a pessoa ficou estabelecendo esse automático por décadas. E daí ele pensa que em um mês, 6 meses, um ano, então ela não vai ter mais resquício nenhum desses hábitos. O que eu quero dizer? E digo que precisa-se, tudo em cima dessa terra precisa de um tempo. Para vós tomar um copo com água, leva um tempo. Para vós tomar o seu banho de higiene, leva um tempo. Para vós se enxugar, leva outro tempo. Para vós se vestir, leva outro tempo. Para vós se pentear, leva um tempo. Para escovar os dentes, leva um tempo. Tudo leva um tempo porque vós estão encarnados nessa condição onde existe esse tempo linear. Claro que se uma pessoa passou 20, 30 anos executando uma receita falida, não significa que ele vai ter que passar 20 ou 30 anos para que ele corrija isso. Não. Isso é muito menos. Mas esse muito menos não significa uma semana. Não significa 15 dias. Não significa um mês ou 6 meses. Mas, se a pessoa tiver consciência sobre esses aspectos, ele abrir os olhos, a parte dogmas e doutrinas, a parte estar sendo um ser completamente emocional e emotivo, por isso que requer orientação, para que a pessoa veja que ele está sendo um dos pilares nefastos na própria vida, é ser um ser emotivo, movido por impulso, pelo emocional. O resultado disso será indubitavelmente o fracasso, o sofrimento, a frustração. Será que eu estou no caminho certo, seu Marabô?
Eu devo então sair da Umbanda e ir para o Candomblé? Não, entenda a seguinte coisa. Se vós não tiverem em posse de fundamentos, não importa para onde vós vá. Vós pode sair daqui para a lua. Lá vão estar seus problemas, suas limitações, suas incompreensões, seus sofrimentos, suas tristezas e tudo mais. Se vós for para o fundo dos oceanos, lá também vai estar. Se vós sair da Umbanda e ir para o catolicismo, lá vai estar. Se vós sair do catolicismo e ir para o budismo, também vai estar. Se vós sair de todas essas situações e for para o ateísmo, também vai estar. Se vós não entender os fundamentos, quais fundamentos, seu Marabô? Os fundamentos da verdade de como funciona esse teatro que vós conhece como vida. Muitas pessoas confundem aquilo que estamos passando aqui como simples manifestação de atos ou intenções religiosas. Não estamos aqui para dizer para alguém se tornar um bandista, médio de incorporação, ali que vá trabalhar com oráculos ou com terapias, ou que se torne ateu ou protestante. Não. Estamos aqui, a finalidade primária, o pilar principal desse trabalho é fazer com que vós tenha a possibilidade novamente, num momento que a humanidade se encontra, se direcionando para um final de grande ciclo, de vós conhecer, voltar a enxergar o mecanismo, o funcionamento das coisas, aonde estão as armadilhas, aonde estão os falsários, aonde estão os teatros, aonde estão as extorsões, aonde estão as mentiras descabidas, abusivas e nefastas, aonde estão os charlatães, os charlatões, os enganadores, que lá nas palavras da Bíblia são os falsos profetas. É disso que estamos falando. É a pessoa poder reconhecer aquilo que é verdadeiro do falso. É a pessoa poder olhar, mesmo algum de vós leigo, dentro do quesito desse tema espiritualidade, espiritual, entidades, deuses, demônios e aquilo que quer que seja, porque é um leque imenso de situações, que a pessoa se vê em meio a um oceano, que ele não sabe para onde ele nada. Então, mesmo para o leigo, de ele poder, em uma necessidade, ou se não, por uma predisposição, ou por querer experienciar, ele adentrar ou pedir ajuda em algum lugar, quando ele entrar nesse lugar, só de ouvir supostas entidades falando, orientando, como é o ambiente, no que aquilo trabalha, o que tem presente, como estão as coisas limpas, ordenadas, organizadas, como são essas pessoas que eu estou lidando, quem é esse médium. Então a pessoa vai saber, olha, aqui não é para mim, eu estou com grande necessidade, mas eu não vou complicar mais a minha situação, eu vou caminhar à frente. Lembre-se, o que estamos falando aqui não é todos, é 80%, é uma grande maioria, mas não são todos que estão nessa condição de não oferecer fundamentos. Tem sim lugares em cima da terra, em todas as religiões ou terapias e técnicas consideradas holísticas, pessoas que estão trabalhando de uma forma adequada, fundamentada, racional, lógica, conectada, respeitosa, com ética, com caráter, com consideração e respeito pelo semelhante que está ali aquebrantado na frente dele. Não está só olhando o que está saindo do bolso. Tem sim. Então, não entendam que quando falamos sobre esse aspecto, isso está todo mundo dentro do saco. Não.
Uma grande maioria, 80% é assim. Então, eu pergunto para vós, para ficar mais prático e claro para se entender. Se vós tem um problema no relacionamento amoroso, sofreu uma traição, abandonado, tá tendo discórdia, tá tendo briga, a coisa virou um inferno. Vós vai se aconselhar com quem? Com uma amiga sua? Com a vizinha? Com o vizinho? E essa pessoa vai te dar a opinião. Vós tem que fazer isso, vós não pode admitir isso, não pode fazer aquilo outro. Mas vós param e observam quem é essa pessoa que vós foi pedir conselho? Essa pessoa, no relacionamento afetivo dela, ela é feliz? É uma pessoa realizada? É uma pessoa que está construindo junto com a sua companhia algo grandioso, uma boa família bem estruturada, bem educada, caráter, índole, ética e tudo aquilo que for necessário? Ou essa pessoa que vós foi pedir ali ou desabafar, ela está numa condição igual ou pior que a sua? A maioria das pessoas não fazem caso sobre isso. Como que uma pessoa que vive um inferno vai te poder dar as receitas do sucesso no relacionamento, sendo que nem ela consegue ter um relacionamento? Ah, não, mas ela tá bem com o namorado dela. É, mas ela já teve 4, 5 casamentos. Há quanto tempo que ela tá com esse namorado? 1 mês, 2, 3, 6 meses? Estão no mar de rosas, então ali tudo tá bom, então tudo tá bonito. Se vive de amor, é a partir disso que a coisa muda de figura. Então veja, se vós começa a sentir uma dor forte no peito, te começa a formigar os braços, vós vai pedir um conselho para o seu mecânico? Não, vós tem que pedir a um médico, e a um médico credenciado, respeitado, conhecido, que já tenha atendido centenas ou milhares de pessoas. A mesma coisa, eu pergunto para vós, quem são os pais de santo que vós estão oferecendo a sua vida de bandeja? Quem são os dirigentes espirituais de casas kardecistas que vós estão confiando de olhos fechados? Quem são os filósofos que vós estão seguindo? Quem são os praticantes de Tantra que vós está ali para aprender sobre a manifestação ou o trabalho da energia da criação, Kundalini, ou energia sexual? Quem são essas pessoas? Quem é o padre que vós está se confessando? Como é a vida desse padre? Ele tem uma vida realmente dedicada? Qual que é o histórico dele? Quem é o pastor lá da sua igreja? O bispo? Quem é o monge? Que casa é essa que vós estão seguindo? Essas orientações é para te manter preso lá ou é para te libertar? Vós tem liberdade lá dentro mesmo? Ou vós tem que dançar conforme a música e fechar a boca? Vós não pode opinar em nada a não ser que vós seja indagada, né? As orientações que vós tem recebido desse local, dessas pessoas das quais vós está praticando ou fazendo cursos, essas orientações estão te direcionando para onde? Para vós se libertar, para vós enxergar a verdade ou para continuar bitolado, para continuar com a cabeça baixa, feito um cavalo árabe? Ou a um cordeiro que quando está para ser executado, então ele dobra-se de joelhos para ser executado? Então a resposta, se vós estão no caminho certo, observem esses indícios.
para consigo próprio. Isso não está em questão, vai chegar e querer questionar seu pai ou mãe de santo, vai se questionar padre, pastor, monge, né, holístico, ali que seja. Não, estou falando cada um de vós. Vós é responsável pelo seu próprio caminho. Deixe que quem quiser seguir o caminho deles, que siga o caminho deles para lá. Vós não pode fazer nada, porque se vós for querer corrigir a vida do vizinho, vós vai deixar de cuidar da sua, e daí é vós que não vai ter resultados. Ah, mas eu não vou ter resultado, mas eu vou ter o tijolo no céu. Fique esperando que vós vai ter tijolo no céu. Que daí a hora que vós estiver lá em uma condição de sofrimento e humilhação, aí vós vai procurar esses tijolos que vós diz ter plantado, e vós não vai encontrar nada, a não ser lama, lodo e pântano. Então essa condição, esse questionamento, será que eu estou no caminho certo? Isso faz com que vós coloque a sua vida, as suas experiências, aquilo que vós está seguindo de orientações, isso está te levando para onde? Claro, muitos serão os chamados, poucos os escolhidos ou auto-escolhidos. Tem pessoas que vão continuar dando burro em ponta de faca, não tem problema. Nós, os guardiões da lei, quando eu falo nós, não são só Exus ou Pombogiras, não, estou falando no contexto geral. Sempre estão de prontidão, nunca abandonam a ninguém. Mesmo quando vós possa se achar sozinho, ah não, olha, me abandonaram. Não, entidade nenhuma abandona, sempre está ali, esperando para que vós tome um pouquinho de consciência, para que vós abra um pouco do olho para ver a lama que vós se encontram, e daí vós dê a abertura para que possamos dar o suporte necessário para que vós saia o mais rápido possível, dentro dos parâmetros da lei, sem corrompê-la de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. Isso é fácil? Não, não é fácil lidar com a verdade, porque a verdade revela partes de cada um de vós que vós não quer lidar, vós quer manter, vós se acostumou a mantê-las escondido. A verdade é o dedo na ferida, mas é uma dor necessária agora, no momento. É ruim, ninguém gosta de assumir os seus próprios erros, as suas próprias atitudes, muitas das vezes com falta de caráter ou alguma coisa parecida, mas não porque estamos falando isso com o propósito de julgar nenhum de vós. Não, mas sim para abrir os vossos olhos, para que vós tenham condições de ir tomando providência do seu próprio caminho, para que vós não dependam do marabô, para que vós não dependam do tranca-rua, para que vós não dependa do pai de santo, para que vós não dependa do padre, do pastor, do bispo, do monge, de quem quer que seja. Vós esteja no seu caminho, na sua própria dependência, das suas capacidades, dos seus pontos de vista. Sim, vós pode ouvir a todos, o pastor, o padre, o amigo, o vizinho, o irmão, o desconhecido, desde que vós filtre e não queira fazer o que os outros estão fazendo. Filtre porções do que as pessoas dizem e veja se cabe no aqui e agora no seu caminho. Se não cabe, não aplique. Senão vós vai ter resultados como aquelas pessoas estão tendo. Então é de suma importância que vós tenham essa clareza de visão, de raciocínio, meditem sobre isso. Meditem sobre o seu próprio ser, sobre sua própria vida, sua própria caminhada. O caminho é longe dos extremos. É o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio, de equilibrar-se em meio à dualidade, que são a representação dos extremos. Já falamos isso aqui, que é algo fácil de vós pesquisar e ver os fundamentos que também tem por trás disso. Todo o templo budista, se for budista de verdade,
Então, a sua entrada tem 3 portas. As 2 portas das laterais, à direita e à esquerda, estarão sempre fechadas. A única porta aberta é a do meio, representando fugir dos extremos, se afastar dos extremos e estar mais próximo do fiel da balança, que é onde vós não vai promover atritos com a lei, com a justiça divina. A sua vida vai fluir melhor, sua saúde, seu mental, suas ideias, suas possibilidades, seu potencial de crescimento de uma forma legítima, verdadeira. Vai ter a possibilidade de ir manifestando isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. O preço a pagar é o mesmo, porque vós vão ter que continuar trabalhando, vós vão ter que continuar estando em meio a outros semelhantes seus. Agora, se vós começa a tomar providência, a recompensa será outra lá na frente. E não é para mim, não, é para vós mesmo. Através disso, dessas pequenas alegorias, porém bastante pontuais e precisas, vós vão conseguir olhar e identificar se vós estão no caminho certo. Vós está num lugar onde vós é meio que tipo um regime de ditadura, onde, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É isso? É nesse lugar que vós estão? As orientações que vós estão recebendo estão conduzindo vós para onde? Para a liberdade ou para o abatedouro, para o precipício, para ladeiras abaixo, para perda de controle, para perda de alegria, de saúde e tudo mais. Vós estão sendo guiados para virtudes ou para vinganças, para clamores do corpo, para favorecimentos, para manipulações, para intrigas, para fofocas. Através disso, vós olha para si mesmo e daí vós vai identificar se vós estão no caminho certo ou não. Porque o bem da verdade, já dissemos outras vezes isso, não existe certo e errado, existe aquilo que convém e não convém. E cada um é livre para fazer o que quer. Não estamos aqui com a pretensão de obrigar ninguém a fazer nada, mas simplesmente clarear o caminho daqueles que estão dispostos a manifestar algo que eles ainda não puderam manifestar, também em nome daqueles que estão abertos a poder se libertar em algum momento ou em algum dia. É para essas pessoas que estamos falando. Para aquele que quer dar murro em ponto de faca, não, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que encher, vou beber tudo que eu posso beber hoje, que eu não sei que amanhã eu estou vivo. Não tem problema, a pessoa quer seguir, que siga. Vós acham que eu ou qualquer outra força da espiritualidade vamos impedir? Não vamos impedir, nem nós, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem a magnificência do incognoscível. Agora, tem esses parâmetros de observação pessoal, interna, particular, de vós para consigo mesmo, que vão dar os indicativos se vós está no lugar certo. Vós está num lugar onde tem sacrifícios animais sem fundamento, da onde só está se trabalhando com sangue. Será que esse é o caminho? Será que essa é a verdade? Será que precisa mesmo sacrificar um animal para fazer simplesmente uma ritualística que, como já falamos em outras orientações, aquela carne daquele animal abatido não vai ser preparado para ninguém comer, não vai ser distribuído pedaços limpos, já prontos para pessoas da comunidade, pessoas mais carentes. Não, é simplesmente abatido o animal
é derramado o sangue dele para tudo enquanto é parte, é assentamentos, tem médios, tem pessoas que estão tomando sangue de animais. E aqueles animais ficam ali até juntar bichos. Porque tem aqueles que dizem que sabem de fundamento e que estão esperando juntar bichos, larvas, né? que se dá através do processo de putrefação da carne, da matéria, dizer que aquilo vai ser uma oferenda ideal a Beelzebu ou a Baal, o senhor das moscas. Tá? Se isso for fundamento, então eu é que desconheço daquilo que seja fundamentos. Porque não tem lógica determinadas condições. Certo? Então, eu peço para que vós façam bastante atenção. Já falamos, já em outras orientações, é melhor vós estar só do que mal acompanhado. Suspenda tudo que vós estão fazendo. Enquanto há tempo, daqui a pouco não vai ter mais tempo, e daí vai ser um caminho sem volta. E eu não estou dizendo isso para que vós tenha medo, para que vós tenha clareza, para que vós tenha a possibilidade de saber o que estão fazendo, saber onde estão pisando, saber onde estão colocando a mão, sabendo aonde estão entregando a sua própria vida, a vida dos seus filhos, dos seus companheiros, da sua família, de amigos e tudo mais. Tornem-se primeiramente espiritualizados, se relacionem com a espiritualidade, com o espiritual, vós com esse espiritual, para depois vós adentrar em meios religiosos, para que vós não seja enganado, para que não seja colocado rédeas curtas em vós, através do sofrimento, através da limitação, da dificuldade que cada um de vós vem passando boa parte da vida. Muitos falam, a situação é se tornar espiritualizado. A situação é ter uma abordagem universalista. Sim, podemos dizer que isso seja uma abordagem, né, universalista, mas universalista sem dogmas e doutrinas, onde sim existem práticas, alguns fundamentos que são meios psicológicos, técnicas ali que vós podem procurar, identificar no meio científico, como da psicologia, de como se lidar com as máscaras do ego, com as sombras do inconsciente, conhecer a mente humana, conhecer o comportamento humano. Tudo isso lhe dará um arcabouço suficiente para que vós não sejam mais passados para trás, para que vós não caiam mais em contos do vigário, não só em meios religiosos, também em meios profissionais, em meios médicos, em meios, né, de um quadro geral, porque o que estamos falando aqui não só são pastores, né, médiums, babalorixás, monges, bispos, aquilo quer que seja, né, como dirigentes espirituais ligados a religiões, mas também estamos falando sobre os termos de profissionais, porque também existe 80% ali de médicos que eles não estão preocupados se vão salvar a sua vida. Eles estão ali para bater o ponto e ganhar o dinheiro dele sobre o volume de atendimentos. Então, vós entra no consultório, vós nem sequer mal sentou na cadeira, o médico já está te dando uma receita. Então, essa condição de ter contato com a verdade, além de fazer vós identificar o que é falso, o que é ilusório, ainda vai te colocar em uma condição vibratória, magnética, de ressonância, de vibração, de sintonia, onde vós vai estar ligado a situações que vão fazer a vossa vida fluir, sem depender de milagres, porque se vós for esperar milagre, vós vão desencarnar e reencarnar muitas vezes ainda. Entendam, o milagre são cada um de vós. A partir do momento que vós passa
a ter ou retorna a ter controle sobre o seu caminho, as rédeas da vida nas mãos. O manifestar essa verdade, o manifestar das leis universais. E não pense que fazer isso vai se tornar um ermitão, um eremita, um santo, um monge sentado na entrada de uma caverna, sem poder aproveitar a vida. Não. Aí que quando se tornam livres, que vão poder aproveitar as coisas que estão em cima dessa terra e não ser escravos delas, como a maior parte está sendo. Não tem nada de errado da pessoa ser rico, não tem nada de errado da pessoa poder tomar uma bebida, não tem nada de errado da pessoa cometer erros. O que tem que vai se tornar prejudicial é quando se torna escravo dessas situações, quando o erro passa a ser um hábito de vida. Aí a coisa, como dizem em cima da terra, é onde o caldo entorna. Se vós fizerem atenção para aquilo que foi passado aqui, que são situações bastante óbvias, vós saberão se vós estão no caminho certo. Se não estão no caminho certo, muito bem. Ouça aquilo que as orientações. Veja, se certifique com seus próprios olhos se não é assim que está acontecendo à sua volta. E não é para vós falar, olha, o Marabô estava certo. Não, é para vós se certificar. E uma vez que vós se certifique, então vós agradeça olhando na frente do espelho a si mesmo, por ter tido a coragem, por ter tido sim aí um outro aspecto de resiliência e de aplicabilidade naquilo que é o novo na sua vida. Não esqueça disso, vós não vão viver o novo, a vida nova, o relacionamento novo, o estar conectado com a parte do espiritual, se vós estiverem manifestando tudo aquilo que é velho, as velhas programações limitantes, que dizem que vós são pecadores, que vós não presta, que vós é uma insignificância, que vós tem que sofrer, que vós tem que sacrificar. Se libertem dessas coisas enquanto é tempo. Repito, não estou aqui com o propósito de falar, olha, então, não, o Marabô é um guardião, um Exu de Umbanda, então eu vou para Umbanda, porque é lá onde ele está. Não, 80% dos terreiros, vós não vão me encontrar. Nenhuma outra entidade de lei, somente entidades espirituais mais trevosas. Não entidades de lei, mas tem sim 20% em cima dessa terra que está em correspondência ou a caminho da correspondência ou da sintonia daquilo que é a veracidade. Certo? Então, vós mesmo é que darão essas respostas a si mesmo. Se vós está no caminho certo ou não. Ah, mas eu já estou até agora, então já estou lascado, então eu vou continuar. Não tem problema, cada um de vós é livre. Eu não estou aqui com o propósito de poder comandar ou dar ordens a nenhum de vós. Estamos aqui simplesmente como a vela que clareia o caminho que vós estão percorrendo, para te mostrar os espinhos, os buracos, os perigos. Agora, o que cada um de vós vai fazer com isso é o que fará a diferença. Saravá, para quem é de Saravá.